Olá, meus bebês do segundo ano, vocês estão bem? Sadios? Todo mundo bem? Assim eu espero. Olha só, meus queridos, nós vamos dar sequência ao que já estava sendo trabalhado em sala de aula, ok? Eu tinha começado a trabalhar com os senhores esse assunto na parte de filosofia, John Locke, o outro autor da chamada teoria contratualista. Ele foi um pensador contratualista ou justnaturalista, uma vez que defende a teoria dos direitos naturais. Muito bem, nós já tínhamos visto em sala de aula que esse autor, John Locke, ele parte de um princípio que o homem, lá no estado de natureza, antes de qualquer socialização, antes do Estado, ele era um ser livre, proprietário privado, só que eu queria chamar a atenção dos senhores para o seguinte: a propriedade privada, dentro da teoria lockeana, ela está fundada no esforço, no empenho, no trabalho de cada pessoa, ok? Essa visão, ela é muito importante para você entender mais adiante o pensamento liberal. Toda e qualquer propriedade está fundada no trabalho, ok? Então, o trabalho é a fonte da sobrevivência, é a fonte da riqueza, é a fonte da propriedade privada e é ao mesmo tempo o fator que coloca alguns, pelo menos na visão liberal, que coloca alguns em posições diferentes uns dos outros. Então, nesse aspecto, você pode dizer que às vezes um tem mais do que o outro justamente porque ele se empenha, se esforça, trabalha mais ou tem mais livre iniciativa do que o outro. E o homem, no estado de natureza, era também seu próprio juiz, juiz em causa própria. O que quer dizer isso? Que lá no estado de natureza, cada um julga sobre si mesmo a seu bel prazer. Ou seja, não existe no estado de natureza uma legislação, uma força, uma autoridade comum e acima de todos os homens que julgue as suas ações. Cada um julga em causa própria, cada um determina o que é certo ou não a partir do seu bel prazer. Ora, essa situação, de ser cada um seu próprio juiz, deixa o estado de natureza numa condição de insegurança, segundo John Locke. A não existência de um juiz comum, de uma regulamentação comum, que determine, por exemplo, o que é meu, o que é do outro, que proteja o que é meu, que proteja o meu trabalho, que proteja a minha liberdade, que proteja a minha vida, pode muitas vezes fazer com que o estado de natureza seja muitas vezes permeado de conflito entre os homens. É igual uma partida de futebol. Se não tem um juiz para estabelecer a regra, estabelecer a norma e aplicar essa regra, muitas vezes cada um vai agir, fazer as coisas conforme a sua conveniência e interesse. É isso que pode acontecer no estado de natureza. Por isso que quando John Locke pensa em contrato, ele está pensando justamente num ato, num acordo, num pacto, por meio do qual os homens, em consentimento comum, em comum acordo, vão abdicar de ser seus próprios juízes. E, obviamente, vai abdicar-se também daquela absoluta liberdade que eles gozavam no estado de natureza. Agora, vai abdicar disso em favor de quem? Em favor daquilo que o Locke chama de Estado. O Estado aqui, meus queridos, seria um conjunto de instituições. São as instituições que os homens vão criar para quê? Para fazer as leis, para aplicar as leis, para julgar segundo essas leis. Ok? Então é interessante você entender o seguinte: o Estado em Locke ele vai ser pensado como um conjunto de instituições de poder. Essas instituições vão fazer aquilo que o homem no seu estado de natureza fazia, ou seja, o homem no estado de natureza julgava, só que em causa própria, daí a ideia da passionalidade. O Estado agora vai ser o juiz que vai julgar
a partir do bem ou interesse comum dos homens que fizeram o acordo. Beleza? Essa é a primeira parte da nossa aula. Agora eu vou comentar com os senhores a segunda e a última parte dessa nossa aula para a gente entender um pouquinho a concepção de Estado na perspectiva de John Locke. Né? Já falei do Estado, né? O Estado de natureza. Agora a gente vai ver como Locke concebe a noção de Estado. Qual que é o entendimento dele a respeito do Estado? Então, o Estado, 2 aqui, ó, o Estado em Locke. Primeiramente, entendamos o seguinte. O Estado para Locke, tá? Já tinha comentado, é um conjunto de instituições de poder. Mas esse Estado aqui, ó, ele não é uma instituição investida de um poder absoluto. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender, o Estado tem poderes limitados. Os poderes do Estado são limitados. O que limita o poder do Estado? Ó, aqui, ó, pelas leis. As leis, elas limitam o poder do Estado. O poder do Estado, por exemplo, ele não pode ultrapassar a própria lei. A lei, ela diz e dita o que todos os indivíduos devem fazer, inclusive o próprio Estado. O Estado, ele está abaixo das leis. As leis aqui, ó, elas, né, aqui, ó, colocar aqui as leis, cujo papel é proteger, né, os cidadãos. Vou colocar aqui, ó, os direitos dos cidadãos. Por isso que o Estado, meu querido, não pode estar acima da lei. O Estado, se ele se colocar acima da lei, o cidadão está fudido. Ele vai ficar sob o império do Estado. Né? Então, na verdade, o Estado, eles têm que ser alguém que cuida da lei e que esteja submetido a ela, com a intenção de garantir a igualdade e os direitos entre os cidadãos. Segundo, né, o poder do Estado aqui também, ele é limitado pelos próprios órgãos do Estado. Isso aqui eu estou citando, Locke não vai aprofundar isso. Quem vai aprofundar isso aqui é o Barão de Montesquieu. Ele vai falar que no Estado tem que haver um sistema de contrapesos aonde um próprio poder do Estado seja capaz de frear o outro. Então, por exemplo, o poder legislativo está acima do poder executivo, que por sua vez não está acima do poder judiciário, por exemplo. Essas 3 instâncias de poder, elas atuam ali no Estado, mas elas, em certa medida, vigiam umas às outras, evitando que um poder exerça a supremacia sobre os demais. Beleza, mas isso aqui vai ser trabalhado mais adiante. O que eu gostaria que você firmasse é justamente esse princípio aqui, ó. A lei é o elemento imprescindível para garantir, né, a ordem dentro do modelo lockeano, dentro do Estado de Locke. Segunda coisa, o Estado tem poderes limitados pelas leis, pelos próprios órgãos do Estado, tá? E uma coisa importante aqui, ó, os poderes do Estado são divididos. Eles não estão concentrados numa única instância de poder. O Hobbes imaginava justamente isso aí. Para o Hobbes, os poderes do Estado têm que estar concentrados única e exclusivamente na pessoa do soberano. Por isso o soberano era investido de todo e qualquer poder possível, que Locke ele já coloca, que os poderes do Estado são divididos. Ele vai falar de 3 instâncias de poder: executivo,
legislativo e federativo, que é o poder, né, referente à diplomacia ou às relações de um Estado em relação a outro. Quem vai trabalhar a ideia do poder judiciário vai ser depois o Montesquieu. Tá? Mas é importante que você entenda que os poderes do Estado em Locke são divididos e não são concentrados, ok? E aí eu gostaria de colocar aqui também um aspecto importante, né? Para Locke, o poder legislativo emana da vontade do povo, ou seja, dos contratantes aqui, ó, dos contratantes, né? Por isso, exerce supremacia, ou seja, o poder legislativo para Locke, ele é supremo. Né? Quando ele fala que o poder legislativo é supremo, ele está colocando uma ideia que depois vai ser modificada pelo Montesquieu. Ele está querendo colocar aqui o seguinte, que o poder legislativo ele está acima dos demais poderes, ele é supremo. Né? Ele não está abaixo nem do executivo nem do federativo que eu tinha citado, muito pelo contrário, ele está acima dos demais. Agora, por que ele tem que estar acima dos demais? Justamente porque para Locke o poder legislativo ele é um representante direto da vontade do povo. Então o Estado ele tem que estar a serviço do povo, logo o poder que diretamente representa o povo é o legislativo, ok? E aí só para a gente finalizar aqui um detalhe importante, falando ainda desse perfil lockeano de Estado. Gente, para Locke, o papel do Estado, para que serve o Estado? Isso aqui você tem que gravar. O papel do Estado em Locke é justamente esse aqui, ó. Proteger a propriedade, né? Proteger a propriedade e a liberdade de cada um, né? De cada contratante, ok? Sem, no entanto, né, interferir, por exemplo, na livre iniciativa desse contratante. Sem interferir, por exemplo, no que os contratantes fazem ou deixam de fazer com a sua propriedade, com os seus bens. É o que a gente chama de Estado liberal. Né? Na próxima aula, a gente vai fazer algumas conclusões a respeito dessa concepção lockeana de Estado. Mas, a priori, fique sabendo que o modelo lockeano de Estado ele foi pensado justamente por quem? Por aqueles que têm bens ou propriedades a zelar. Então, nós estamos falando do modelo burguês de Estado, de um Estado que é idealizado com a intenção de proteger a propriedade daqueles que a conquistaram, na perspectiva de Locke, pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Tá? Então, é o famoso Estado protetor. Ele protege os bens de cada um, mas não necessariamente ele vai interferir nas liberdades individuais e muito menos na propriedade. Muito pelo contrário, ele vai proteger essa propriedade, essa liberdade, por meio das leis. Ok? Na próxima aula, então, a gente faz as conclusões ou tira outras conclusões sobre Locke e trabalhamos Rousseau. Abração para vocês, tudo de bom, bons estudos na sua casinha.